Estamos na véspera do Natal, foi colocado aqui. A gente poderia iniciar com uma pergunta: que dia Jesus nasceu? Creio que todos estão dizendo dia 25 de dezembro. Não existe essa informação. Primeiro, analisaríamos esse Jesus que tanto falamos. Quem é ele? De onde veio? Em que tempo esteve na nossa terra, no planeta? Qual era a sua mensagem? E várias lições faríamos sobre este Jesus que chegou aos nossos dias de forma diferente. O Jesus que nós conhecemos, nós da doutrina espírita, é um ser criado por Deus, como todos nós fomos criados, simples e ignorantes, que fez a sua trajetória evolutiva e chegou à condição de espírito crístico, a receber do Pai Celestial a incumbência da organização daquela nebulosa, aquela bola de fogo que vomitava no espaço como projeto de planeta. Este é o Jesus que a doutrina espírita conhece. Não é o Jesus Deus feito carne, mas o Jesus criado por Deus, que teve todo o processo de evolução. Se não for assim, não serviria para ser o nosso exemplo, o nosso guia e modelo. Aquele que não experimenta na vida o aprendizado não serve de exemplo a ninguém. Sempre falamos, esse filho é um exemplo. Por quê? Porque ele se comporta bem, ele se conduz bem, ele atende às necessidades. Então logo é um exemplo, porque ele conquistou aquilo que ele faz. Jesus é isto, é o guia e modelo da humanidade. Logo, quando nós falamos que Jesus é o guia e modelo, vale a pena lembrarmos do Livro dos Espíritos, que desde o primeiro item até o item 625, Allan Kardec não fala e não pergunta sobre aquele que seria o tipo mais perfeito para servir ao homem de guia e modelo. Ele fala de Deus, os espíritos respondem sobre Deus, os espíritos informam que somos como princípio inteligente, que evolui a condição de espírito, mas até o item 625 não se pergunta do modelo que serviria ao homem para a sua evolução. E no item tal, a pergunta é: qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para servir ao homem de guia e modelo? A resposta é Jesus. Vejamos que 624 perguntas, itens formulados, e Allan Kardec não tinha perguntado qual seria esse princípio moral, essa conduta moral para que nós seguíssemos. Então é a partir dali que a doutrina espírita, que é filosofia e ciência, passa a ter mais uma condição, que é a da moral, e buscando em Jesus este exemplo. Então é importante refletirmos sobre isso, para que nós possamos seguir um padrão. E este padrão é o que Jesus representou e representa para nós. Aí poderíamos estar perguntando, nós estamos na véspera do Natal, foi realmente nesse dia que Jesus nasceu? É importante refletirmos que o dia 25 de dezembro
é o dia consagrado ao nascimento dos deuses da mitologia. E só nos anos 300 e tanto é que, quando Constantino assambarcou o cristianismo para dominar os cristãos, que na verdade não foi uma tomada de atitude, mudança de comportamento moral de Constantino, mas uma tática política para dominar os cristãos. Ele libera o culto cristão e, no ano 325, promove o Concílio de Nicéia, e ali no Concílio de Nicéia se estabelece que Jesus é Deus encarnado. Houve as contraditas, e aqueles que contradisseram essa propositura de Atanásio foram degradados, excomungados da igreja, assim como Arius e muitos outros. E a época, quando você era degradado, se perdia todos os seus bens e praticamente perdia a vida. Era, de certa forma, melhor ser morto do que ir para o exílio. E ali se estabeleceu que Jesus era Deus. Por que isso? Pelo orgulho de Roma. Não podia ter um Deus plebeu, carpinteiro. Tinha que ser um filho de Deus, como no aspecto mitológico. Por esta razão, os teólogos depois criam a condição para a igreja do nascimento de Jesus. Que José e Maria viviam em Nazaré. Nazaré era uma aldeia. Há estudiosos que falam de 20 e poucas casas, outros menos de 50 casas. Era uma aldeia. E ali vivia José, que era o carpinteiro, também marceneiro. Há os estudiosos que dizem que ele era construtor, logo não era pobre, era abastado para a época. E dali de Nazaré, eles empreenderiam uma viagem até Belém para o censo. Então essa é a propositura evangélica, que indo a Belém, onde José teria que ser recenseado, ali nasce Jesus. Então nós fazemos uma pergunta aos irmãos, especialmente às irmãs que já tiveram o privilégio da gravidez. Nessa encarnação não consegui engravidar. Mas, então, de Nazaré a Belém, dista 156 quilômetros. Qual a mulher no 8º mês de gravidez faria uma viagem dessa a pé ou a lombo de animal? Logo, cai por terra essa teoria do nascimento de Jesus em Belém, quando moravam em Nazaré, na Galileia. Aí vem outras questões sobre os reis magos. Quem sabe o nome dos 3 reis magos aqui? Ninguém levantou a mão. Escutei uma voz aí. Olha só, esses 3 reis magos que estão lá na escultura só foram reconhecidos 900 anos depois. Aí que eles receberam o nome. E na verdade, também é uma narrativa evangélica. Então nós queremos hoje desmistificar muitos pontos que ainda os espíritas ainda aceitam. São ideias colocadas para nós e que, mesmo vindo de outras religiões para a doutrina espírita, não atentamos para a razão e adotamos mitologias, crendices, rituais
cultos exteriores. São heranças que não abrimos mão delas. Então, aí nós ficamos analisando, mas então não existiram os reis magos, certo? Não da forma que foi colocado para nós. Poderiam ser pastores, mas que só receberam os nomes, o dado nome para eles 9 séculos após, que era Baltazar, Belchior e tem Gaspar aí ou não? Então, eram os 3 homens que escolheram para os reis magos. Mas, feito isso, assim, mas Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Não é isso no secular? 6 meses antes, Zacarias, sacerdote, estava no templo. Era o dia do seu plantão no templo. E lá, nas suas conjecturas pessoais, ele questiona Deus. Diz: eu já velho e não tenho um filho. E nesse instante, aproxima-se dele um anjo chamado Gabriel. Ele diz: Isabel conceberá, terá um filho e chamar-se-á João. Ele diz: como? A minha esposa já é de idade avançada e é estéril. Então o anjo diz: como não credes, ficarás mudo até o dia que nasça o seu filho. Aí eu pergunto aos homens, eu vou colocar bem intimamente para nós: qual de nós, que se tivesse uma informação dessa, ficássemos mudo, teríamos condições psicológicas para promover uma concepção? Ficaríamos arrasados. Além disso, Isabel já era mulher de idade avançada e era estéril, não teria filhos. Isto, 6 meses após, o mesmo anjo Gabriel se apresenta a Maria de Nazaré e ele diz que ela também conceberia um filho e chamar-se-ia Alchoá, ou Emmanuel, que significa Deus conosco. Aí nós fazemos a seguinte pergunta: qual a diferença dos dois casos? O mesmo anjo anunciando o nascimento de uma pessoa que chamar-se João, e o nascimento de Jesus. Por que o texto evangélico não fala do nascimento de João também como obra do Espírito Santo? Por que não iguala esse processo de Jesus e João? Então, só para a gente questionar. Na verdade, Jesus veio e diz: eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento. Se ele não veio destruir a lei, o seu nascimento foi por um processo natural, tanto quanto todos nós, assim como João. Mas a importância de Jesus entre nós é que no momento que já estava a humanidade em condições de ouvir, já várias religiões, nós falamos sempre do farisaísmo e dos saduceus, mas entre esses muitos outros, consta que na época de Jesus aproximadamente 50 religiões já haviam, e nós conhecemos mais o farisaísmo por causa da figura dos fariseus, os saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição da pessoa,
Os saduceus acreditavam em Deus, mas não acreditavam na ressurreição. Que para os fariseus a ressurreição era a volta do mesmo corpo. E que a doutrina espírita nos vem informar. E essa volta existe, porém, no novo corpo. E chama-se reencarnação. Então são procedimentos que nós vamos entendendo à medida do aprendizado, da busca constante. Aí nós vamos perceber a presença de Jesus. João, ele já numa determinada idade, ele sai a anunciar, a preparar as veredas do Senhor, como profetizou Isaías. E qual é o artifício que ele utiliza? Ele resgata um hábito dos bápicas lá da Grécia Antiga, que antes do culto eles eram adoradores da deusa da torpeza. Antes do culto eles se banhavam como símbolo da purificação. À época de João isso já não existia mais. Ele resgatou essa ideia para conclamar as pessoas que quisessem mudar de atitudes. Ele exortava aquela gente, e os que se propunham a mudar de atitudes, ele mergulhava na água, como símbolo de pureza. Mas certo dia se apresenta a ele aquele que era seu primo em segundo grau, porque Maria e Isabel eram primas. Então se apresenta, ele conhecia Jesus, ele sabia da conduta de Jesus. Quando de repente se apresenta para ser batizado, ele conclamava as pessoas ao batismo como símbolo da purificação, do arrependimento. E em Jesus ele não via necessidade de arrependimento. Então ele logo questiona: por que vindes a mim? Eu que tenho de ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus diz: é necessário que isso aconteça. E então Jesus é mergulhado e sai rapidamente e vai à margem do Rio Jordão. E naquele instante, João vê descer sobre Jesus o Espírito como pomba. Eu quero frisar isso. O Espírito desce como pomba. Observemos um pombo descendo, pousando no galho, suavemente. Não é um espírito de asas. Ele desce suavemente. E uma voz se faz ouvir: este é meu filho dileto, em quem me comprazo. Naquele instante, João anuncia ao mundo: eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E dali, Jesus demanda ao deserto. Quando nós falamos demanda ao deserto, dá a impressão que ele foi realmente ao deserto. Deserto significa isolamento. Eu posso me fechar no meu quarto e viver ali no deserto. Por que Jesus se afasta? Ele já não estava pronto para sair e fazer o seu messiado? Por que 40 dias, segundo consta nas Escrituras? Foi realmente 40 dias? Mas é importante que, nesse período que ele está afastado da comunidade, João Batista é preso e morto. Então, ele vai a Nazaré, ele volta para Nazaré. Mas, nesta viagem, ele já está realizando curas, já está ensinando, e o boato corre. É um profeta que era de Nazaré. Então, as pessoas dali da sinagoga esperavam que lá ele estivesse.
e diziam entre si: se em outros lugares ele realiza milagres, quanto mais aqui de onde ele é. E ele foi num sábado, e foi dado o rolo para que alguém falasse. Ele se apresentou e foi aberto o rolo. À época as escrituras eram em rolos, papiros, e ele foi aberto exatamente na profecia que anunciava a vinda do Messias. Ele lê, senta-se e passa a explicar. E ali ele anuncia: hoje se consuma esta profecia. Mas não realiza milagres, não cura ninguém. E as pessoas cobram. Ele diz a elas: profeta não tem honra na sua casa. Ele se enfurece e o expulsa de lá. Então daí ele demanda a Cafarnaum. Vai morar em Cafarnaum. Está aproximadamente 30 quilômetros de Nazaré. E lá, também no sábado, ele está falando na sinagoga. De repente, aproxima-se dele um obsidiado. Olha para ele e diz: Jesus, Filho do Altíssimo, o que tens contra nós? Porventura vieste aqui para nos prejudicar? E Jesus então olha aquele homem, mas sobretudo aquele que estava com aquele homem, e ordena: sai dele, espírito imundo. E consta que aquele espírito promove um grito e se afasta, e o homem fica curado. Dali Jesus segue a sua casa, realiza curas. Num determinado dia, muita gente, e não havia condição mais de alguém se aproximar dele. De repente trazem um paralítico de nascença na sua cama, descobrem o telhado e o colocam à frente de Jesus. Ele, vendo aquela cena, diz àquele cidadão: perdoados estão os teus pecados. Os fariseus, que já tinham vários, questionam: quem és tu para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Então ele replica aquela gente: se eu afirmo, perdoados estão os teus pecados, e vocês não creem, então eu digo: levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. Naquela hora o paralítico levanta-se e coloca a sua cama às costas e vai embora. Ele era paralítico de nascença. E Jesus então consagra aquele momento como exemplo do poder divino àqueles que duvidavam. Falamos de situações físicas, de cura, mas o fundamental da presença de Jesus, dali ele vai ao monte chamado Monte das Beatitudes, e lá, cercado pela multidão, ele se assenta, abre a boca e passa a ensinar: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres em espíritos, porque destes é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aquele que tem sede e fome de justiça, porque será farto. Bem-aventurados aqueles que, por amor do meu nome, entregaram a sua vida. E segue falando: vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, em eles vendo as vossas boas obras, glorifique o Pai que está nos céus. Vós sois o sal da terra. Mas se for insípido, para nada serve. Então nós vamos analisando o ensinamento de Jesus. Vós sois o sal da terra. Mas se for insípido, é como o esterco. Significa tem que ter sabor, tem que ter atitudes. E é por isso que Jesus nos fala: o Pai trabalha sempre, eu trabalho também. É a exortação para que nós estejamos sempre em atividades, promovendo o bem-estar. E quando Ele recomenda que façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse, a doutrina espírita vem e nos fala: fora da caridade não há salvação. Então são os ensinamentos do Mestre Jesus, para que nós possamos, hoje, à luz da doutrina espírita, construirmos a nossa purificação espiritual. Nós estamos ainda no mundo de expiações e provas, ainda com a presença predominante do mal. Basta fecharmos os olhos e fazermos uma viagem para vermos as angústias que rondam a população, todas as nações, estamos neste momento. E hoje, quando nos reunimos aqui, oferecendo a nossa contribuição de vibrações positivas para a mudança desse clima, nós emitimos essas energias para ajudarmos a transição do nosso planeta. Mas mais do que esta vibração, o exemplo que daremos lá fora, o exemplo da solidariedade, da fraternidade, do amor. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, para colocarmos cada vez mais na nossa mente a consciência da obra que viemos realizar neste planeta. Todos nós temos uma importância, todos nós temos uma utilidade, e a casa espírita é o exemplo para isso. Muitas vezes alguém diz: eu não tenho dom para nada. Todos nós temos dons, todos nós temos talentos. E falando em talentos, lembrei-me de Jesus na casa de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um publicano, que era odiado pelos judeus porque era cobrador de impostos. Mas certo dia ele ouviu falar que aquele tal de Jesus de Nazaré estaria em Jericó. Ele veio então à vontade de conhecer esse cidadão. Mas ele era odiado, ele tinha consciência disso. Era difícil estar entre os fariseus, entre os judeus. Mas ele queria ver Jesus. Então ele se arrisca, entra naquela multidão, vai se cotovelando, e lá numa árvore chamada sicômoro ou figueira brava,
ele sobe com a conjectura, com certeza ele passará por aqui e eu o verei de perto. E Jesus chega e vai ali entre a multidão na direção do sicômoro. E ao chegar ali, olha para cima e diz: desce, Zaqueu, é necessário que hoje o me hospede na tua casa. Consta que Zaqueu não desceu, ele rolou da árvore e foi para a sua casa orná-la para receber a visita daquele que ele tiver encontrado. E ao final do dia, Jesus chega com seus discípulos à casa de Zaqueu. E Zaqueu já está na porta esperando. E quando ele se aproxima, ele diz: Senhor, eu quero dar a metade dos meus bens aos pobres. E aquele outro que porventura eu tenha deflagrado, eu quero restituí-los em quádruplo. E Jesus então profere uma frase: hoje a salvação entrou nesta casa. Analisemos, Jesus não disse hoje Zaqueu está salvo, ou se salvou, mas hoje a salvação entrou nesta casa. Aí a gente pensa, mas um dia um cidadão chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Diz: segue os mandamentos. Quais mandamentos? Jesus dá lá um número de vários mandamentos: não matar, não furtar, não adulterar, honrar pai e mãe. Ele diz: mas isso já faço desde que eu alcancei a mocidade. Aí Jesus faz o seguinte: se queres ser perfeito, vai e vendes tudo que tens, distribua aos pobres e terás um tesouro no céu. Daí vem e anuncia o Evangelho. A narrativa evangélica diz que aquele jovem saiu muito triste e não voltou. Aí vamos confrontar os dois momentos. Aquele jovem que já cumpria os mandamentos, mas porque tinha muitos bens, não voltou? Ou Zaqueu, que daria apenas a metade do que possuía, continuaria rico? Por que para um Jesus fala: vende tudo que tens e distribua aos pobres? Significa ficaria pobre tanto quanto aqueles que eram pobres. E para Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. Acontece que a salvação entrou nesta casa, não em Zaqueu, porque a sua salvação dependia dele. Mas o que é então a salvação a que Jesus se refere? A sua mensagem, os seus ensinamentos. Aquele que segue os ensinamentos de Jesus se salva. Não é a salvação de ir para o céu, mas de construir no seu íntimo o reino dos céus. É isso que Jesus ensina quando alguém lhe pergunta: como se apresenta o reino dos céus? E a resposta é: o reino dos céus não tem aparências exteriores. O reino do céu está dentro de vós. Então, céu, inferno, são alegorias. Não existe o céu lá em cima e o inferno lá embaixo. A palavra inferno, para traduzido ao português, vem do termo Sheol ou Geena, que ali na junção dos vales de Cedron e de Elon, ali havia um templo, que era o templo de adoração ao deus Moloque, onde se fazia sacrifício de vidas humanas. Quando Dario invadiu Jerusalém, mandou destruir o templo e transformou ali na Geena, ou Sheol.
E ali era o inferno. Simbolizado, o que não serve vai para o Sheol. Aqueles que eram mortos por qualquer condenação eram jogados ali. Então, por isso que Jesus se refere que aquele que não serve vai para Gênesis. Na tradução para o português, inferno. Que é a igreja, então se valeu desse aspecto para dominar o homem, criando o céu como lugar de perdição e de condenação eterna, e o inferno e o céu como lugar de regozijo eterno. Quem vai para o céu não precisa fazer mais nada, fica na ociosidade, ouvindo músicas. Aí eu coloco um qualquer aqui dos irmãos presentes, num quartinho, num quarto, numa sala, botamos lá uma musiquinha e falo: meu amigo, você está salvo, fica aí ouvindo música. Quanto tempo ele vai ficar ali ouvindo aquela música? Daqui a pouco enlouquece. Então não existe isto. O céu está dentro de nós. Quando nós amamos, estamos em estado de céu. Quando odiamos, estamos em estado de inferno. Certo? Estado de podridão mental. Ou estado de felicidade. Por esta razão é que a doutrina espírita nos traz a sua máxima: fora da caridade não há salvação. Se alguém aqui já ouviu contar essa passagem, vai vê-la repetida. Uma certa feita, um sacerdote estava numa livraria, olhando lá os livros. Se aproximou dele uma senhora. Ô padre, tudo bem, meu? Padre, eu tenho uma curiosidade. Fala, minha filha. Padre, se o senhor não fosse padre, o senhor seria de que religião? Ele se voltou àquela senhora e disse: eu seria espírita. Ela disse: quem dos pais, pai? Espírita? Sim, minha filha, eu seria espírita. Mas por que, padre? Por uma única razão. A máxima da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Esse padre desencarnou há pouco tempo como padre, mas que tinha essa noção. Mas o que é a caridade? Emmanuel nos fala que a caridade é amor em manifestação crescente e incessante. É o sol de 1000 faces brilhando para todos, o anjo de 1000 mãos ajudando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre bons e maus, justos e injustos, felizes e infelizes. Porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela em benefício do mundo inteiro. Então a caridade é isso. A caridade é anônima, como nos disse Paulo, o apóstolo. Ela não se ensoberbece, ela não se apresenta como tal, ela é anônima. E ele nos ressalta que podemos falar a língua dos anjos e dos homens, mas se não tivermos caridade, seremos como o sino que tine, o metal que soa, nada somos. Se eu entregar todos os meus bens aos pobres, mas se eu não tiver caridade, para nada serve. Eu posso oferecer o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada sou. Então vejamos, queridos amigos, irmãos e irmãs,
Para nós da doutrina espírita só basta isso. Ah, mas eu quero ser médium para fazer caridade. Muitas vezes eu quero ser médium para fazer média. Então não é isto. Mas eu quero ser instrumento do bem, anonimamente, sem expor aquilo que eu acabei de fazer. Assim agiam os fariseus. Tocavam o sino para dizer que estavam dando esmola. Naquele dia, no templo, um fariseu a orar e um publicano. O publicano ajoelhado no canto. E o fariseu falando em altas vozes: glória te dou, ó Deus, pelo que eu sou, pelo homem bom que eu sou, que faço caridade, que dou o dízimo corretamente. Não sou mal como este publicano. E o publicano, ajoelhado, cabisbaixo, dizia: Senhor, eu, na minha pequenez, não tenho condição de levantar os olhos para vós. Perdoa-me. Então Jesus questiona: qual dos dois saiu justificado? E informa: aquele que ali nem levantar os olhos ousava. Então é por isso que Jesus também nos ensina: se nós vamos ao templo orar ou fazer a oferenda, e ali nós lembramos que temos algo contra alguém, deixemos ali no altar a oferenda e vamos nos reconciliar com esse alguém. Depois que reconciliados estivermos, voltemos e façamos então aquilo que nós estamos para fazer. Isso é uma grande lição. Aquele que tem ódio de alguém, aquele que tem mágoa de alguém, aquele que tem vontade de se vingar de alguém, não está digno para orar. A sua oração é em vão. É muito sério isso. Porque todos nós, eu tenho certeza que ao amanhecer, fazemos a nossa oração. Cada um se pergunta, aí você responde: já estou em condição de orar? Ninguém precisa falar nada. Mas é importante que nós reflitamos sobre isso. Porque o nosso íntimo, para receber a presença de Deus, precisa estar limpo. Por isso que Jesus fala que aqueles que têm puro o coração de Deus, que significa puro de pensamento. Na época de Jesus, a ideia que se tinha que nós pensamos pelo coração. Até hoje nós falamos, esse é uma pessoa de coração puro. Tá? Às vezes ele é cardíaco e às vezes até já fez transplante, né? Então é interessante isso. Então, não é o coração órgão, mas o símbolo do sentimento. Aquele que tem puro o pensamento, este vê a Deus. O que é ver Deus? Tá? De repente nós olhamos no campo e vemos uma minúscula flor. Ali está presente Deus. Nós encontramos um mendigo na rua, rogando uma ajuda. Ali nós podemos contemplar no seu semblante a presença de Deus. Porque Deus está em toda parte. Por isso Ele é a inteligência suprema do universo. E se Ele fosse antropomorfo,
se ele tivesse um corpo, não seria onipresente, porque teria que se deslocar de onde está para outro lugar. Mas como ele é a inteligência suprema, como nos ensinam os Espíritos, ele está em toda parte do universo. Pensemos a grandiosidade, até numa redundância infinita do universo. Ele é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Se eu pegar um pedacinho desse celular, dissecá-lo até a minúscula partícula, que o doutor Higgs chama de bóson, ou partícula de Deus. Se eu pegar um pedacinho do meu braço, ou da vestimenta daquela senhora, fizermos o mesmo processo, chegaremos no mesmo elemento, bósons de Higgs. Aí está Deus, na sua causa primária, que é o princípio material da criação divina. Então é assim, queridas irmãs e irmãos, que nós podemos refletir nesta noite. Dizer, mas e o Natal? O que é Natal? O dia 25, na troca de presentes? Ou é o nascimento de Jesus? Mas ele nasceu no dia 25? Não. Jesus nasceu aproximadamente no ano 4 antes da era cristã. E foi morto ali pelos 27, 28 anos de idade. Ou melhor dizendo, no ano 27 ou 28 da era cristã, somado aos 4 daria os 31, 32 anos. Tá? Isto é, algumas informações, nada preciso sobre Jesus. O Jesus histórico é diferente do Jesus mitológico. Criou-se uma mitologia para a igreja. Os dogmas, os rituais, tudo isso são criações humanas. E fizeram do cristianismo isso que chegou para nós hoje. Então é importante que reflitamos sobre Jesus, Filho de Deus, que não é unigênito, tá? E nem primogênito. Ele é criatura divina como todos nós somos. E um dia chegaremos à condição que Jesus está. Quando? Daqui a alguns milênios nós nos encontraremos, estamos quase lá. Então, como nós falamos, é o dia 25, que era entendido como o dia que nascem os deuses, por isso colocaram Jesus como dia 25. Mas aí eu pergunto para encerrar. Então, que dia Jesus nasceu para Madalena? Tá? O dia que ela, concentrada, diz: eu vou seguir o caminho do amor, porque eu aceitei os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus nasceu para Maria de Magdala, que não é a mulher adúltera, mas era uma linda mulher, segundo informações também sedutora, perturbada, um dia foi ao encontro do Messias, e ele afastou dela 7 espíritos. Então, naquele instante, Jesus nasceu para Maria de Magdala, ou de Madalena. Lindo nome, né? Então, naquele dia, ela teve Jesus na sua vida. Que dia Jesus nasceu para Simão Pedro, aquele que era tido como o principal discípulo, que o negou quando ele foi preso, por 3 vezes. Depois da crucificação, ele se apresenta a Simão. E Simão tinha negado, tinha fugido.
Ele se apresenta e pergunta: Simão, tu me amas? Ele, com toda certeza, envergonhado, que ele não teve a coragem de estar com Jesus ali, que é o momento derradeiro, ela disse: sim, mestre, eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Oh, mestre, eu já disse, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Senhor, eu já disse que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Naquele instante, Jesus nasceu para Simão Pedro. Que dia, possivelmente, Jesus nasceu para Nicodemos? Naquele encontro, naquela noite, quando Nicodemos queria saber quem era aquele Jesus. E Jesus lhe ensina que ninguém entra no reino do céu se não renascer de novo da água e do Espírito, dando-lhe o ensinamento da reencarnação. Que dia Jesus nasceu para Saulo de Tarso? Naquele dia, a 300 metros da cidade de Damasco, quando Saulo ia para aprisionar Ananias, e de repente é tomado de grande vulto luminoso, que não suporta, cai da sua montaria, e ali ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo não ousou questionar, apenas perguntou: que queres que eu faça, Senhor? Vai à casa de Judas, à rua direita, e lá eu te direi o que fazer. Mas Saulo já estava cego, não suportou aquela luz. É levado à casa de Judas, e Jesus vai a Ananias. 3 dias depois, Ananias vai à casa de Judas, à rua direita, e lá atenda Saulo de Tarso. Senhor, este é o homem que persegue os seus seguidores. Não, este é o meu vaso escolhido. Vai atendê-lo. E Ananias vai. É o mais belo encontro entre perseguido e perseguidor. E ali chegando, Saulo abatido, Ananias tira-lhe a cegueira como quem tira escamas dos olhos. Então, naquele dia ali, naquele encontro, Jesus nasceu para Saulo de Tarso. Que dia Jesus nasceu para Joana de Cusa? Quando ela se encontrou com as outras e formaram as piedosas, o grupo das mulheres, as piedosas, para atender Jesus no seu merceado. Mas sobretudo naquele dia no circo, onde ela seria queimada viva, para satisfazer aos espectadores. E seu filho rogava em voz alta: mãe, renega este Jesus. E ela dizia: cala-te, e cantava. O soldado que estava betumando-a para acender fogo, se impacientou e diz: mulher, esse Jesus que tu segues só te ensinou a cantar e a morrer? Ela contempla e diz: não, meu irmão, ele também me ensinou a amar, por isso eu te amo. Consta que ele não teve forças para colocar o facho e acender o fogo. Mas é assim, queridas irmãs e irmãos, que nós haveremos de entender o nascimento de Jesus. Não na troca de presente material, mas na troca permanente de abraços fraternos, onde possamos e quando possamos sentir o calor do nosso próximo e oferecer o nosso calor. Eu vou atrasar só um minutinho, Madalena.
Um camponês, certa manhã ele ia no caminho, de repente ele encontrou um filhote de pássaro, e ele criava pássaros. Ele tomou aquele filhote, voltou para casa, cuidou dele, e passou a fazer parte do seu viveiro. Aquele filhote foi crescendo, até que ele reconheceu que era um filhote de águia. E o filhote cresceu. Certo dia, ouve-se um forte trinado, rasgando os céus. Era uma águia real. Aquele filhote ouviu o trinado, se bateu, ensaiou um voo, mas não conseguiu. Sua plumagem ainda não estava pronta. Passou o tempo. De repente, novamente o trinado, a águia real passando, ele já estava com a sua plumagem pronta, ensaiou um voo e conseguiu, e se foi na direção da companhia da águia real. Queridas irmãs e irmãos, nós somos aquele filhote de águia real, que esperamos a passagem da águia real para segui-la. Mas para isso temos que ter a nossa plumagem pronta. E esta plumagem significa amar o próximo, exemplificando a caridade, é esta plumagem. Queridas irmãs e irmãos, que Deus nos abençoe. Muito obrigado por esta oportunidade.